Bom dia, irmãos. Bom dia. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias para o livro de Apocalipse, no capítulo 2, e nós vamos ler, ou melhor, vamos meditar nos versículos de 18 a 29. Deixa a sua Bíblia aberta. É fácil de achar aí, mas enquanto você procura, eu quero dizer que eu não vou enfocar aqui a escatologia, tá bom? Nós encontramos lá no livro, no livro de Apocalipse, as 7 cartas às igrejas, e a cada uma dessas igrejas nós temos mensagens, que não é só para o futuro, mas também são mensagens para o nosso presente, né? Para tirarmos uma lição para as nossas vidas. Então eu quero enfocar um pouquinho aí nesse texto. Vou ler o verso 18, Apocalipse 2:18, e os demais versículos nós vamos trabalhar aí no decorrer da mensagem. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Vamos orar? Amantíssimo Deus, Pai Celestial, te damos graças pela Tua palavra. Ajuda-nos para que possamos ter entendimento dessa Tua palavra nesta manhã e que nós possamos ser transformados por ela, porque é o que nós lhe pedimos, em nome de seu Filho Jesus. Amém. Bom, uma coisa que é importante nós observarmos aqui, é que Jesus aqui, ele está falando com a sua igreja. Ele não está falando com alguém de fora, ele não está falando para um povo que não o conhece. Ele está falando aqui com um cristão, ele quer falar conosco através desta mensagem. E você vai observar aqui, nos versículos que nós vamos ver, que ele elogia, é uma igreja que ela tem uma série de coisas boas. Ela, no começo da carta, ela é elogiada. Há uma série de comportamentos aí que eles são do agrado de Deus. Mas, nas 7 cartas sempre tem um mais, um porém, um entretanto. Existe aí um alerta. Havia alguma prática, havia alguma coisa que estava sendo feito aí nessa igreja e que não era do agrado. Se você olhar aí no verso 19, nós vamos ver aí os elogios, né? Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Então é uma igreja que merece um elogio. Percebe quanta coisa boa? Quanta coisa agradável. É uma igreja que tem amor, tem fé, está perseverando, tem boas obras, mas tem alguma coisa que esta igreja está fazendo uma concessão. Ela está sendo permitida instruir por alguém que ensina, e esse alguém que ensina, ele está induzindo essas pessoas, a princípio boas e elogiáveis, está induzindo essas pessoas a algum tipo de comportamento. Após esses elogios, lá no versículo 20, vem o que deixa a gente triste. É mais ou menos aquela coisa assim, bate, e depois assopra para curar. Está lá no verso 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza aos meus servos. Percebe que é uma igreja que
tem uma série de elogios, mas tem alguma coisa aí causando problema. Quem é essa Jezabel? Aonde aparece na palavra de Deus essa Jezabel? Você anota aí, depois se você quiser dar uma olhadinha na sua casa. Essa Jezabel, ela é identificada em 1 Reis e em 2 Reis. Em 1 Reis ela é mencionada no capítulo 16, 18, 19 e 21. E o fim dessa mulher trágico em 2 Reis no capítulo 9. Só para contextualizar rapidamente, levanta em Israel um rei chamado Acabe. E lá em 1 Reis 16:30, está dito que esse Acabe foi o pior de todos os reis, pior de todos os que foram antes dele. Então percebe que já não era boa coisa. E ali no versículo fala, como se isso não bastasse, ele tomou por mulher a Jezabel. Jezabel é idólatra, ela é filha de idólatras, ela adora ao deus Baal, ela incentiva a idolatria, a imoralidade, a adoração a falsos deuses. Acabe se permite ser dominado, vamos dizer assim. Se você for ler a história, você vai ver que na realidade o Acabe era um rei de enfeite. Ele governava, mas não governava. Quem mandava mesmo era a tal da Jezabel. E ela era tão mal que ela manda matar todos os profetas de Israel. Estava incomodando, ela não cria no Deus de Israel e manda matar. Ela induz o rei Acabe a aumentar todos os ídolos, constrói postes ídolos em Israel. E o interessante não, né? O triste é que o povo de Israel, conhecedor do Deus vivo, acaba sendo seduzido por essa mulher. Aí Deus levanta o profeta Elias para falar contra esse comportamento, contra Jezabel. E após Elias matar os profetas de Baal, Jezabel fica tão nervosa com Elias que manda matar Elias. Após isso, a Jezabel manda matar um homem chamado Nabote, que o Acabe queria as terras do Nabote, ele não deu, ele foi choramingar para Jezabel, a Jezabel falou, eu vou resolver isso. Ela mentiu, enganou, atribuiu a Nabote uma série de coisas que ele não havia feito e mandou matar. Mulherzinha boa, né? Excelente, um caráter maravilhoso, né? A Jezabel de Tiatira devia ser, portanto, uma mulher que, assim como a Jezabel aqui da história de Reis, estava adorando a deuses estranhos, incentivando a adoração a outros deuses que não só o Deus verdadeiro. Ela estava levando a um falso culto, a uma falsa religião. A gente aqui não sabe se essa Jezabel ela é uma pessoa realmente ou se está sendo feita uma comparação. Aqui menciona que ela estava cometendo um adultério, né, uma prostituição. Aqui também não fica, a gente não pode assegurar se isso era físico ou era espiritual. Eu creio que era algo espiritual, né, porque lá no livro de Oséias, há toda uma questão que é levantada ali sobre a questão da idolatria e é tratado como se fosse lá uma prostituição. A palavra de Deus, Deus sempre foi contra a idolatria. Deus sempre teve problemas com Israel, porque Israel se dividia e adorava outros deuses. E isso sempre foi um problema. A Jezabel, então, fazendo uma aplicação, ela é uma voz que está ensinando. Perceba que o texto fala que vocês permitem que ela ensine. E esse ensino estava seduzindo as pessoas que eram boas. Todo aquele elogio
cai por terra quando entra aí um mais sobre o comportamento da Jezabel. O propósito do verdadeiro cristão, ele deve ser se manter consagrado e firme e fiel à palavra de Deus. Muitas pessoas parecem estar fazendo hoje em dia de conta que são cristãos. Estão se permitindo ser enganado por uma pessoa como essa Jezabel, querendo desviar do ensinamento verdadeiro, do ensinamento correto. No verso 20, então, nós vemos, esse alerta: vocês estão tolerando alguém que estava ensinando. Então, essa pessoa, ela estava ensinando. É como se dissesse aqui, numa linguagem mais usual, a Jezabel estava falando tanta besteira, tanta bobagem, tantas coisas que não eram corretas, que estava conseguindo seduzir essas pessoas. E o mais grave, eles não percebiam isso. Ela era tão sutil no seu comportamento, estava tão sutil nos seus ensinamentos, que as pessoas não percebiam. Elas se permitiam serem ludibriadas nesses ensinamentos. E no verso 24, nós temos lá um alerta, nós temos um aviso. E lá é dito que esta pessoa, ou as pessoas que seguiam a Jezabel, estavam indo para as coisas profundas de Satanás, se afastando do comportamento adequado do padrão estabelecido por Deus. Então, dentro da igreja de Tiatira, uma igreja boa, elogiada, havia uma série de problemas que estava deixando triste o Filho de Deus. Nós podemos ter aqui uma aplicação que nós devemos ter bastante cuidado, que algo que está impregnando o mundo cristão atualmente, que é o que nós chamamos de sincretismo religioso. O que é sincretismo religioso? É misturar, é a gente pegar ensinamentos e costumes e misturar isso com a verdade. O objetivo é produzir uma formação diferente, algo mais aberto, algo mais moderno. E era isso que a Jezabel estava introduzindo. Algo estranho, algo fora do comportamento, do padrão que Deus queria. O sincretismo religioso leva as pessoas a escolherem um cristianismo que eu chamo de cristianismo à la carte. O que é à la carte? Você vai lá no restaurante, você pega um cardápio, tem um monte de comida e você escolhe lá o que você quiser. Então essa mistura, esse sincretismo religioso acaba fazendo com que nós tenhamos esse cristianismo à la carte. Eu escolho o que eu quero. Eu começo a tirar partes, pedaços da Bíblia que é do meu interesse. Eu tento encaixar essas partes para que eu possa justificar. Isso é o sincretismo religioso, uma mistura de coisas. E é comum a gente ver isso. Uma mistura, eu falei na minha última pregação da noite, que tinha uma senhora que ela falou: eu gostei tanto desse negócio de ser crente, que na outra encarnação eu quero ser crente de novo. Olha a mistura, Olha a mistura que olha a cabeça. Então, assim como essa mulher, não é algo excepcional. A gente vê outras atitudes, outros comportamentos que vão entrando aos poucos aí e seduzindo. A palavra aí é que Jezabel estava seduzindo. Ela estava conseguindo, com a sua conversinha, enganar. Quando nós ouvimos só o que nós queremos ouvir, quando nós escolhemos na palavra de Deus só o que nos interessa, na verdade o que nós estamos fazendo é nos tornar idólatras.
que eu quero servir a mim mesmo, não mais a Deus. Eu quero agradar a mim. Eu quero ir à igreja para ouvir o que me deixa bem, o que me deixa feliz. Quando alguém vem e fala algo que eu não gosto, se o pastor vem e fala algo que eu não gosto, eu até às vezes saio da igreja, desisto, não gostei. Essa igreja não está formatada como eu queria, não é do meu agrado. É isso que acontece quando nós queremos escolher uma religião à la carte, quando nós queremos fazer as escolhas que nos agradam. E isso é um perigo. Isso é um perigo dentro da igreja. Quando a gente quer construir uma estrutura que nos é conveniente, nós deixamos de adorar o verdadeiro Deus. Nós deixamos de servir o verdadeiro Deus. Nós não precisamos mais de vidas transformadas. Nós não precisamos de uma real conversão. Por quê? Eu vou escolher o que me agrada. Eu pego trechinhos da Bíblia, pego pedaços da Bíblia, e aí eu justifico um mau comportamento, uma má atitude. Às vezes a gente vai exortar um irmão, alertá-lo: olha, irmão, está fazendo, não está correto. E às vezes o irmão pega lá um versículo que ele tem de cabeça, a gente tem os versinhos de estimação para justificar os maus comportamentos, e usa a Bíblia para justificar. É a religião à la carte, é a sedução da Jezabel que nos leva a fazer coisas que não são do agrado de Deus. E Jesus tem um alerta lá, existe um alerta severo lá no verso 22 e no verso 23. A coisa é tão séria que lá está dito: eis que prostro na cama, com grande tribulação que com ela adulteram, caso eles não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e coração, e vos darei a cada um segundo a vossa obra. Então o assunto é grave. Para a gente ter algo assim tão drástico, é porque é algo grave, é algo que está desagradando, não está de acordo com a vontade de Deus. Nós não devemos seguir a toda pessoa, nós não devemos seguir alguém que apresenta novas doutrinas, novos comportamentos. Nós temos a palavra de Deus para nos guiar. A promessa que é: vos darei a cada um segundo a vossa obra. Aqui não está falando de um julgamento de céu e inferno, porque está sendo escrito para a igreja. O julgamento aqui é o julgamento por qual todos vão passar. As obras serão analisadas. Então, eu vos darei segundo as vossas obras. E olha que esse nem é o critério de Deus para julgamento. Nós temos um texto que diz que Deus não nos julga com o critério que Ele deveria julgar, porque senão estaríamos perdidos. Mas aqui é tão grave que Ele está dizendo: vou dar para cada um de vocês, segundo a obra que vocês fizeram. Mas há o aviso antes: arrependam-se. Estou alertando, eu estou avisando. E nós temos aqui então um juízo de Deus para uma igreja que começa bem, começa com elogios, mas que estava sendo permitido lá alguma coisa que estava prejudicando, estragando esta igreja. E a promessa é muito bonita, é muito rica para quem resistir a isso. Hoje eu estava falando na aula da EBD que o gostoso é que nesse grupo, nessa religião à la carte que nós vemos, nesse sincretismo religioso, a gente sempre tem um grupo fiel, um grupo que está lutando, um grupo que está resistindo, um grupo que está falando contra, o que a gente costuma dizer, o grupo dos chatos, porque quando você não concorda com a maioria, você é um inconveniente, Então a gente tem uma promessa rica nos versos 25, 26 e 27.
Está escrito lá: conservai o que tendes até que eu venha. O vencedor que guardar até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Com cetro de ferro regerá e reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Então aqui tem um alerta para a gente: guarda o que você tem, apegue-se ao que você conhece, apegue-se ao que você foi ensinado. Palavra semelhante o Paulo disse para Timóteo. Falou: Timóteo, você sabe as sagradas letras, agarre-se a elas, você aprendeu desde a infância. Você não precisa de algo novo, você não precisa de um novo evangelho. Agarre-se à verdade que você já conhece, você já aprendeu as escrituras sagradas. Isso me leva a lembrar dos meus antigos mestres espirituais, lá na minha infância, na década de 70, pessoas que me ensinaram o evangelho, que me ajudaram na minha caminhada cristã, que me ensinaram como encontrar um melhor comportamento, uma melhor atitude. Eu tinha tantas dúvidas, perguntava tantas coisas para o meu pastor, né? E uma hora eu acho que ele ficou cansado e falou: Edson, vamos resolver essa questão. Quando você não souber o que faz, o que não faz, onde vai, onde não vai, o que você faz o seguinte: vira do lado e pergunta para Jesus. Mas como assim? Não, se você conhece a palavra de Deus, você conhece o que Jesus iria te responder. Então eu vou para tal lugar, é certo ou errado? Jesus, eu vou para lá, o senhor pode ir comigo? Se ele falar não, você também não deve ir. Jesus, eu quero fazer isso, posso? O senhor faria? Não, então eu também não posso fazer. Como conhecer isso? Só tendo intimidade com o nosso Salvador, só sabendo como ele se comportava. E você tem isso na palavra. É só você ler Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Está lá como se comportavam os cristãos, como devemos nos comportar, o que Jesus fazia. Está lá. Então toda vez que você tiver dúvida, pergunte para Jesus, pergunte para o seu mestre. Eu não sei o que ele vai responder. Então está faltando intimidade. Está faltando intimidade com o seu mestre. Está faltando uma amizade mais profunda com o seu mestre. Talvez você não está estudando a palavra de Deus como deva. Não é a lógica do discurso. O Paulo escreve para Timóteo, no capítulo 3 da segunda carta, no verso 10, ele fala o seguinte: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. O apóstolo Paulo está dizendo: você me conhece não apenas pelo que eu falo, mas pelo que eu faço, pelo meu comportamento. Timóteo, você sabe o que fazer, porque você está olhando o que eu faço. A mesma coisa nós podemos dizer. Nós temos qual é o comportamento correto. Paulo está dizendo: preste atenção. Não se iluda com palavras, não se iluda com o discurso. Atente ao comportamento. Perceba como é o comportamento. Essa Jezabel está ensinando comportamentos errôneos. Presta atenção na vida dessa mulher. Ela não está fazendo o que é da vontade de Deus, ela está seduzindo vocês para um novo ensino, para comportamentos que não são adequados. Cuidado com quem manipula a verdade para viver uma vida que não agrada a Deus. Em Hebreus 13, 7 até 9, está dito lá que nós devemos seguir aos nossos mestres, ouvir aos nossos mestres. Mas tem um detalhe lá: considerando atentamente a sua vida, imitai a fé que tiveram. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Então, cuidado, observe quem está te influenciando, veja a vida dessa pessoa, não se deixe envolver por doutrinas estranhas, não se deixe envolver por comportamentos estranhos, por discursos estranhos. Está escrito também lá no verso 24,
que não será imposta nenhuma outra carga. Está escrito lá, outra carga não jogarei sobre vós. Final do verso 24. O que quer dizer isso daí? Vocês já sabem a verdade. Está lá no início. Tem amor, tem perseverança, tem boas obras. Então vocês conhecem a verdade. O que vocês têm que fazer é seguir essa verdade. Eu não vou mais impor uma carga para vocês, eu não vou colocar coisas novas, eu não vou colocar novos padrões para vocês, não vou colocar mais carga sobre os seus ombros. Siga o que você aprendeu, continue fazendo o que você estudou nas Sagradas Escrituras, e aí você terá uma recompensa dada aí pelo seu mestre. Nós precisamos, segundo a palavra nesse texto, ter um cuidado enorme com o que a gente vem vendo dentro do meio cristão. Uma série de ensinamentos, uma série de comportamentos que estão fora do padrão bíblico. Eu sei que há muita tentativa de justificar, modernismo, o conceito cultural era esse, agora é outro. Eu sempre costumo dizer, a minha Bíblia está desatualizada, eu tenho que atualizar para a versão 5.0, a minha deve ser a 0.10. Está tudo diferente aqui, está tudo diferente do que eu aprendi, do que me foi ensinado. Então nós devemos ter uma atitude de não ser seduzidos, devemos analisar o comportamento, devemos permanecer naquele pequeno grupo fiel, daquele grupo que está conservando a verdadeira mensagem, a verdadeira palavra. O mundo não olha o que você fala, o mundo olha o que você faz. O mundo olha para você o seu comportamento. Quando as pessoas falam de Jesus, elas falam das suas obras, do que ele fez, do seu testemunho. Então é esse o comportamento que nós devemos ter. E tem uma promessa rica para nós, para quem conservar essa palavra. Aí nós temos uma promessa maravilhosa, que nos é dada, que é ver a estrela da manhã, reger as nações, governar as nações. E a carta termina aí dizendo, temos lá, quem tem ouvidos, ouve o que o Espírito diz à igreja. Vamos fechar o ouvido para as Jezabel que houverem no meio cristão. Vamos fechar o ouvido e abrir os nossos ouvidos para o Espírito. Ouvir o que o Espírito diz à igreja. Preste atenção na sua palavra. Preste atenção nas promessas que Ele fez para nós. Um cristão maduro não tira da prateleira o que lhe interessa. Paulo diz que tem o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. O homem carnal é o homem que tem Cristo, é o homem salvo, mas ele é carnal, ele ainda vive nos prazeres da carne, ele ainda fecha o ouvido para o Espírito Santo. Mas o homem espiritual é aquele que segue a palavra, é aquele que está atento ao que está escrito aqui. Então cuidado, vamos fechar os nossos ouvidos aí para as Jezabel que aparecerem, e abrir os nossos ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer para nós. Vamos orar e depois eu passo a palavra para o pastor Sérgio. Amantíssimo Deus, Pai Celestial, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelos exemplos que tu deixaste registrado. Ajuda-nos para que nós possamos aprender com esses erros, que possamos corrigir, que possamos ser um povo fiel à tua palavra, termos um comportamento, uma vida, uma atitude que seja para glorificar o teu nome. Nós pedimos isso em nome do seu Filho Jesus. Amém.